Sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Hoje vamos abordar o último tópico da introdução do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vem nos trazer a reflexão acerca do que move o cético, aquele que não acredita, aquele que deseja provar de alguma forma que uma ciência nova não apresenta um conjunto verdadeiro na sua proposta, ou gratuitamente, sistematicamente, por interesses particulares, geralmente com a proposta de manter uma postura enganosa, não só perante si mesmo, mas perante o domínio que deseja apresentar dentro desses interesses particulares, ou por julgarem-se infalíveis, ou por apresentarem a falsa ideia de superioridade que é decorrente do orgulho, de nós não nos dispormos a conhecer mais, a nos reconhecer ainda a caminho da construção de conhecimentos. Então, vamos concluir nessa introdução. Acompanhe comigo. O cepticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, ou seja, conhecimento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível no seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Então, Allan Kardec está nos convidando a superarmos essa ideia infantil de curiosidade ou de nos permitirmos a essas impressões que o fenômeno promove e buscarmos uma essência por trás desses chamados mais fortes, porque os fenômenos são efeitos naturais, mas não trazem um conjunto de valores. O conjunto de valores são oferecidos pelos espíritos mensageiros de Deus, dentro da sua inteligência e o horizonte do seu entendimento. Foi o que compôs a doutrina. Portanto, não os fenômenos, mas o conjunto doutrinário. A ciência espírita compreende duas partes: experimental uma, relativa às manifestações em geral; filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, ou seja, a experimental dos fenômenos, se acha na posição de quem não conhece a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime,
o do progresso individual e social e o de lhes indicar o caminho que conduz este fim. Allan Kardec está aqui deixando bem claro mais uma vez que todo o conjunto doutrinário não partiu da sua opinião. Ele, codificador, apenas organizou a ordem das comunicações, dividiu em tópicos e trouxe para nós essa codificação a partir do que ele observou e não do seu pensamento. Então, não vamos confundir. O autor da obra é Allan Kardec quando publica o conteúdo, mas o conjunto doutrinário tem a fonte na inteligência dos mensageiros celestes sob a égide de Jesus. Ele nos propõe a reformulação da sociedade, a partir da construção nova dos nossos hábitos, das nossas conquistas morais individuais, portanto, através de uma observação criteriosa, frequente, determinada e constante, para estudarmos juntos, em grupo, mas também em particular, realizando suas próprias reflexões, e então estabelecer esse conjunto crescente de progresso cada vez mais amplo nos horizontes do bem. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram, na distribuição dos corpos celestes, lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos, que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem termina os anéis dessa cadeia e que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, como disse aos astrônomos, que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Assinado Allan Kardec. Então, não sejamos nós esses detratores gratuitos, nem os que riem de uma verdade ou de algo que vem contribuir para o progresso da humanidade. E nem temamos ou receamos os fatos aqui apresentados como sendo algo temeroso ou ameaçador, mas por ordem de valores superiores do próprio amor de Jesus, nos convidando a refletir, para completar essas lacunas que supostamente existem no espaço. Lacunas que supostamente existem entre o que nós conhecemos do âmbito material até o mundo espiritual. E aí, então veremos que essas lacunas serão preenchidas por esse sentido lógico de valores, porque a criação tem essa harmonia natural da evolução, do progresso, do crescimento de cada um de nós, a partir do esforço que desejarmos empregar para também aurirmos estes fatores para cada um de nós.